O técnico Eduardo Cudê finaliza os trabalhos do Internacional para a estreia no Campeonato Gaúcho e duas dúvidas pairam a cabeça do argentino para o primeiro jogo da temporada 2024. Enquanto isso, lá na CBF, meu amigo, pode um velho conhecido da torcida colorada assumir a coordenação das seleções. E ainda no Rio de Janeiro, Thiago Maia pressiona o Flamengo para que as coisas andem a respeito da continuidade ou não, né, da sua carreira lá no Rio e lá no Ninho do Urubu. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bom final de semana aí para todo mundo. Cara, eu espero que vocês tenham um bom final de semana, apesar de todos esses problemas que a gente está tendo aqui no Rio Grande do Sul, com chuva, com falta de energia elétrica, com falta d'água. A gente tem que pressionar mesmo as autoridades, governo do estado, governo municipal, e tem que pressionar principalmente as responsáveis, né, pela energia elétrica, pela água, e tem sim mesmo de botar uma pressão nas autoridades. Fica aqui também o meu, até se for olhar, meu pedido, né? Não só pedido para as autoridades, mas também até o meu reconhecimento a todo mundo que está passando dificuldade aqui. Estou sem luz, mais uma vez, eu estava sem luz esses dias, voltou e agora foi-se de novo. Então, assim, ó, complicado mesmo a vida do cidadão, né? Cara, ó, espero mesmo que tu tenha aí um baita final de semana mesmo, apesar de todos esses problemas aí, beleza? Eu quero falar com você sobre algumas coisas aí dos bastidores do Internacional, principalmente de Thiago Maia. Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal também, aí a notificação do lado, né, tem o sininho, ativa ela, tá? Porque daí os conteúdos novos aqui batem no teu celular, beleza? E compartilha para o maior número de pessoas aí possível o conteúdo aqui do canal, beleza? Muito obrigado, a gente está chegando a 42 mil inscritos, ontem batemos 41.500 e cada vez mais a gente está chegando naquela nossa meta de 50 mil agora em 2024. Acho que a gente vai ter que mudar essa meta sim, mas de qualquer maneira eu agradeço muito aí a parceria de vocês, beleza? Não te esquece também de entrar em kto.com e acessar com o cupom ERNEST, porque o cupom ERNEST te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Tem agora o joguinho bom pra gente pegar e apostar, né? O sem Kahneman, sem Jeromel. Eu botaria uns pilinha no Caxias. E amanhã, vitória do Internacional também pelo Avenida. Ontem eu tinha feito essa combinada aí, dava 6,1 a odd. Acho que vale a pena a gente tirar um dinheirinho do sueco, hein? Faz isso. Agora, vai lá, usa o cupom ERNEST e ganha 20% de free bet. Gente, eu quero falar com você sobre um fato que aconteceu essa semana lá no CT do Parque Gigante, que é a lesão do Vitor Rosa. É um jogador da base, é um menino, um atacante, joga tanto pelo meio quanto pelos lados do campo. Conversei com o Fernando Machado, inclusive, sobre isso. É esse cara aqui, ó, do lado. Ele estava ganhando a primeira chance, né, de treinar com o profissional. Teve uma passagem até, assim, não é uma passagem de destaque pela base, até o próprio Fernando Machado me comentou isso, mas tem uma questão que eu acho que é importante a gente destacar, né? Ele teve uma lesão no joelho, no ligamento cruzado do joelho, e aí a partir disso a gente pode ver, estou botando aqui junto também alguns comentários, né, na postagem dele, de jogadores do profissional, né? Do Igor Gomes, o Robert Renan, que mesmo novo aqui também foi lá dar uma força pro cara, o Gabriel Barros, o Matheus Dias, o Hugo Malho. Então, assim, ó, eu quero usar esse problema, né, para tentar exemplificar algo que a gente tem ouvido muito, que o grupo está muito junto, está muito fechado, está um grupo de muita amizade, mesmo com quem está chegando. Mesmo com quem está chegando. Por exemplo, esse menino da base, né? Até na sexta-feira teve meio que um coletivo com a gurizada da base. Tinha ali muitos jogadores, 2006, 2005. Então, eu acho que é bem importante a gente ter essa linha, né? Base, Alvorada,
CT do Parque Gigante e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter até algumas definições maiores aqui nos próximos dias, principalmente a respeito de Gustavo Grossi, o novo diretor-geral da base. Então a gente vai ter muita coisa para falar das nossas joias, né, do celeiro de Ases lá em Alvorada, beleza? Outra questão interessante que eu acho que a gente também tem que destacar é o Abelão, né, cara, podendo assumir o papel de coordenador de seleções junto à CBF. E aí ele cuidaria das seleções de base e as seleções também, a seleção principal, né? O que isso seria muito bom, porque todo mundo fala que o Abel é um paizão, é um cara que lida muito bem com o vestiário e sabe muito bem lidar com isso tudo. Então, assim, a pressão, a questão do ego, a questão até da amizade dentro, né? E às vezes precisa também, né? A seleção de futebol é muito mais gestão do que tática e técnica em diversos momentos. Então fica aí também o registro do Abel podendo ser o coordenador de seleções da CBF, tá? Agora vamos falar então do time, gente. Ó, primeiro de tudo, assim, ó, o Inter tem duas dúvidas. Pode ser o Rômulo abrindo o meio-campo ou do lado do Arangues, ou o Arangues abrindo o meio-campo do lado do Bruno Henrique. E na frente, Alário ou o Pedro Henrique do lado do Ener Valencia. Por que não é confirmado o Alário ainda? Porque o Alário treinou ao longo de toda a semana, vem um tempão já, né? Sem ritmo de competição e tudo mais, sem fazer treinos mais fortes por conta da lesão, né, no joelho. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, mas principalmente pelo fato de ver como é que ele vai aguentar, né, essa carga que ele já sofreu agora na semana e principalmente daí logo um primeiro jogo. De repente entraria num segundo tempo, entraria no decorrer da partida, ou tem uma limitação, né, um limite de minutos, e aí daria a vaga para o Pedro Henrique. Mas então, essas duas possibilidades, né, de times aí treinados pelo Eduardo Cudê. Seria então com o Ivan no lugar do Rocher, que está lesionado, né? O Bustos, o Vitão, o Robert Renan, que ainda tem o mercado que está suspenso, e o René. Daí então aqui na abertura do meio campo pode ser o Rômulo ou o Arangues, aí lá na frente o Arangues ou o Bruno Henrique. Do lado direito o Johan, no lugar do Maurício, que está com a seleção pré-olímpica. O Wanderson na esquerda, Ener Valencia e o Pedro Henrique ou o Alário, né? Alário ou Pedro Henrique. Esse deve ser o time aí, a estreia do Inter, o primeiro time do Internacional em 2024. E lá, cara, pra gente falar então na questão de reforços, tá? O recuo estratégico do Inter, ele meio que deu efeito. Por quê? Porque é óbvio, né, que o Flamengo subindo o valor para 5 milhões de euros do Thiago Maia, os próprios clubes que estavam também tentando o volante também recuaram, é óbvio, né? Eles não vão pagar 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador, até porque senão seria 10 milhões, né? Basicamente, que ele valeria, e dificilmente tu conseguiria fazer uma revenda a ponto de buscar esse valor que tu investiu. Então, assim, primeiro de tudo, este valor deve baixar agora nas próximas semanas, tá? Segundo, o Thiago Maia vem fazendo uma pressão considerável lá no Rio de Janeiro, para que seja definido quanto antes o seu futuro. Ele já não está na pré-temporada do Flamengo, ele não viajou para Orlando, ele está trabalhando em separado no Ninho do Urubu, né? Voltou a trabalhar no Ninho do Urubu separado. E aí fica, então, aquela questão. Eu quero sair, vocês não querem mais ficar comigo, me libera para onde eu quero ir. Eu quero ir pro Internacional, já falei sobre isso com vocês. Eu quero trabalhar lá, gostei do que o Magrão falou comigo, gostei do que o Cudê falou comigo. Inclusive, o Cudê está pressionando, né, a direção para ficar o tempo todo em cima para não perder esse jogador. Já perdemos o Fernando. Mesmo que tenham outros nomes aí surgido no noticiário, o Thiago Maia é o ficha 1. E um ficha 1 considerado quase ficha 0. O Inter quer muito esse jogador. Então o Internacional ficaria muito de olho no que está acontecendo lá, e principalmente nessa pressão do Thiago Maia. Óbvio que tem a questão lá dos empresários, como eu falei, o Juliano Bertolucci com o André Cury e tal, mas também seria uma forma até do Juliano entrar no Internacional, né? Entrar no Internacional, fazer negócios ali também, chegar um pouco mais, né? Aglutinar um pouco mais essa parceria aí com o Inter. Então, provavelmente a gente vai ter alguma novidade em alguma coletiva que deve acontecer agora nesse final de semana lá no Beira-Rio, principalmente depois do jogo contra o Avenida. É bem provável que o presidente Luciano Barcelos vá falar alguma coisa, até a respeito do Borré, ou até a respeito da viagem dele para a Europa e as continuidades aí da janela do Colorado. Beleza?
Se tu chegou até aqui, cara, te agradeço demais, beleza? Tamo junto. E ó, não te esquece, vamos fazer essa parceria junto aqui, seja na KTO, seja aqui no canal, seja no Voz do Gigante, porque tem muito sempre a gente falar do nosso Colorado. Valeu? Um forte abraço. Tchau.